Nesta manhã, eu quero falar com você, meu amigo, meu irmão católico. Uma certa coisa muito intrigante que todas as pessoas dizem por uma boca só, que são filhas de Deus. Mas eu gostaria de perguntar, será que uma pessoa que mexe com tráfico de drogas, que alicia de menor para o seu trabalho, para o tráfico, que mata pessoas inocentes, pode ser chamada de filha de Deus? Então existe o Filho de Deus legítimo. Existe o ser humano que é chamado pela Bíblia Sagrada de criatura de Deus. Eu quero dar um exemplo para você do Evangelho segundo João. O primeiro capítulo. João foi um discípulo amado que andou com Jesus. Quando Jesus ensinava aos discípulos, ele colocava a cabeça no peito de Jesus, reclinava a cabeça e ficava ouvindo o que Jesus falava. Eu imagino até que ele ouvia as batidas do coração do Mestre. E ele testemunha aqui no Evangelho segundo João, no primeiro capítulo, no versículo 10, ele fala dele próprio. E fala também que Jesus é a luz verdadeira. Que Jesus fez o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Significando que Jesus veio para o povo judeu, para Israel. Mas o povo judeu não aceitou Jesus como o Messias, tanto que eles estão esperando ainda hoje o Messias. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então existe um poder que Deus dá para aqueles que recebem a Jesus como seu Salvador. Aquela pessoa, homem, mulher, jovem, criança, que tem uma aliança com Jesus. Quando esta pessoa aceita Jesus como seu Salvador, Jesus passa a morar no seu coração. A partir deste momento, esta pessoa se torna um filho de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Então, uma pessoa, para ser salva, ela precisa nascer da vontade de Deus. Ela precisa ter um compromisso com Deus, não com a idolatria, não com a igreja, não com a tradição do homem, a tradição da igreja, mas ela precisa ter uma aliança com Jesus. E Jesus nos deixou um exemplo, que ele foi ao Jordão para ser batizado. E ele se batizou nas águas. O batismo significa, quando a pessoa emerge na água, significa morte para o mundo. E quando ele ressurge, ele sai da água, significa vida para Deus. E João, ele relutou, ele não queria batizar Jesus. Ele falou: olha, mestre, eu que preciso ser batizado por ti, porque tu és o Filho de Deus, e vens tu a mim? Aí Jesus respondeu: olha, João, é preciso se cumprir toda a justiça.
Então João entendeu que o próprio Filho de Deus precisava ser batizado. E quando ele saiu da água, o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre a cabeça de Jesus. E todos viram aquela cena, não é? Então, nós temos um exemplo do batismo. O batismo é uma aliança com Deus. Eu não posso pegar uma criança e batizá-la no candomblé, e quando ela crescer, eu digo para ela, olha, você faz parte do candomblé. Você tem que seguir o candomblé porque você foi batizado no candomblé. Se a criança, depois que crescer, se tornar adulta, e ela tem livre escolha, ela tem um livre arbítrio, e ela decidir não ser um macumbeiro, não participar deste segmento do candomblé, ela tem decisão própria. Então o batismo é uma decisão pessoal. A pessoa precisa decidir aceitar a Jesus como seu Salvador e se batizar nas águas, porque é uma aliança com Deus e não tem parte com Jesus quem não pratica e quem não obedece à sua palavra. A pessoa precisa obedecer a palavra, porque até Jesus obedeceu, até Jesus foi batizado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então João, ele testificou de Jesus. Ele o chamou, de mestre, e ele disse que depois dele viria um que tiraria o pecado do ser humano. E ele receberia desse mestre a plenitude, a graça, Porque a lei, a Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento, tem o Pentateuco, tem a lei de Moisés, foi dada por Moisés, mas a graça, ela veio por intermédio da pessoa de Jesus Cristo. Então, como diz João 3,16, pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós. E isto não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então não é porque você ou eu seguimos uma determinada religião que seremos salvos. Nós não devemos nos apegar à tradição, mas nós devemos ter uma aliança com Jesus. Só através desta aliança com Jesus, de obedecer a sua palavra, obedecer o que foi escrito, é que nós podemos receber vida eterna, receber salvação. Quando você recebe salvação, você abandona o pecado, você abandona a idolatria. Então, se eu quero abandonar a idolatria, o pecado, eu tenho que ter uma aliança com Jesus. Faça uma aliança com Jesus hoje. Eu quero que você ore comigo. Ore assim. Repita as minhas palavras. Diga: Jesus, eu venho a Ti e eu te peço nesta manhã, nesta hora, entra no meu coração. Entra, Jesus, no meu coração. Eu faço uma aliança contigo agora. Eu quero, ó Senhor, ser chamado de Filho de Deus. Portanto, eu te aceito como meu único e eterno Salvador. Amém? Eu quero que você fique na paz do Senhor Jesus. Amém.